Nestes últimos dias, consagrei a minha atenção à auscultação de partidos políticos, instituições religiosas e outras da sociedade civil, personalidades e antigas altas figuras do Estado, cuja experiência constitui património da nação. Filo, movido pelas preocupações que partilho com os cabo-verdianos relativamente à tensão política que se vem acumulando no país. Como principal ouvidor da República, escutei com empenho este conjunto representativo de vozes, procurando captar as percepções e inquietações do país face à atual conjuntura. Estas audições irão prosseguir na linha daquilo que tem pautado a minha atuação desde o início do mandato. É verdade que não enfrentamos uma crise político-institucional. As instituições mantêm-se funcionais e os mecanismos constitucionais têm sido respeitados. Contudo, essa normalidade não nos deve iludir nem dispensar da reflexão sobre a inclusividade do sistema e sobre a necessidade permanente de consolidar os alicerces da democracia. Esta tem funcionado como espaço legítimo de divergência e de competição, regulado por regras consensuais e aceites por todos. As eleições tornaram-se um hábito enraizado, cujos resultados são reconhecidos sem contestação e as alternâncias e transições de poder têm decorrido de forma regular, pacífica e exemplar. Tudo isto é necessário, mas não é suficiente. É nossa obrigação contribuir para dissipar tensões latentes e para fortalecer os valores democráticos. Há sinais de erosão silenciosa que minam a confiança dos cidadãos nas virtualidades da democracia e no futuro do país. Deploro o desserviço prestado por aqueles que, instigando ódios e beligerância, procuram esgarçar o delicado tecido da convivência democrática. A política não pode ser transformada numa arena de extermínio simbólico do adversário, numa lógica amigo-inimigo que aprofunda polarizações e multiplica violências discursivas. Esse caminho não nos conduz a bom porto. Uma das consequências mais graves da falta de diálogo é a caducidade generalizada dos mandatos de órgãos externos ao Parlamento, alguns há mais de um ciclo completo. Acresce a dificuldade de entendimento entre órgãos de soberania, entre o poder central e o poder local, entre situação e oposição. Ora, à medida que nos aproximamos de um novo ciclo eleitoral, mais imperiosa se torna a serenidade, apenas possível através do diálogo e da negociação, evitando a excessiva judicialização
da política. Importa também sublinhar que o direito da oposição tem assento constitucional e que a sua observância é condição fundamental de vitalidade democrática. As próximas eleições devem ser vividas como um momento de elevação cívica, em que se confrontam ideias, propostas e projetos para o país. É fundamental que os atores políticos saibam transformar esse período num espaço de pedagogia democrática, privilegiando a serenidade e a clareza das opções apresentadas aos cidadãos. O que está em causa não pode ser a crispação, nem a erosão da confiança entre cabo-verdianos, mas sim a renovação dessa confiança mediante um debate leal e construtivo. É crucial investir de forma séria e consequente na despartidarização da administração pública. A reforma do Estado deve servir a nação e os cidadãos, e não interesses partidários de circunstância. O mérito, a competência e o desempenho profissional devem sobrepor-se à lealdade política, porque é disso que depende a eficiência das instituições e a confiança do povo. Só uma administração pública sólida, imparcial e centrada no interesse público poderá assegurar políticas consistentes, continuidade na execução das reformas e prestação de serviços de qualidade, independentemente das alternâncias de poder. Esta é, por isso, uma das chaves para a modernização do Estado e para a credibilização da democracia. A atitude do Presidente da República ao longo do seu mandato tem sido a de apelar ao bom senso e ao diálogo. Reiteramos nesta ocasião a necessidade de saber encontrar as melhores soluções de entendimento e a adoção de postura de sentido de Estado entre os diversos atores políticos. Há que respeitar as instituições e saber dialogar. Só através de uma inequívoca aderência aos procedimentos próprios da democracia estaremos a contribuir para a dissipação das tensões, entretanto, acumuladas. Precisamos de recuperar o papel de cada ator político e desbloquear reformas estruturantes que vêm sendo adiadas, com graves prejuízos para a competitividade da economia, para o progresso social e para a qualidade de vida dos cidadãos. Refiro-me, em particular, às reformas do Estado, à saúde, à educação, aos transportes e às relações externas. Para um pequeno Estado arquipelágico como Cabo Verde, estas matérias exigem consensos amplos. As nossas decisões devem ser tomadas com rigor, transparência, responsabilidade e respeito pela legalidade, evitando rupturas que se traduzam em descontinuidade ou regressão nos serviços essenciais. Também a sociedade civil, a juventude e a nossa diáspora devem ser chamadas a esse esforço coletivo. A vitalidade da democracia não se esgota nos partidos e nas instituições. Precisa de energia crítica dos jovens, da participação ativa das organizações cívicas, da criatividade dos agentes culturais e do contributo único da diáspora. Só através do envolvimento de todos poderemos cultivar um ambiente de serenidade e compromisso com Cabo Verde que fortaleça a confiança mútua e prepare o país para os grandes desafios do futuro. Concluo reiterando o meu apelo ao diálogo e ao consenso.
um apelo pungente à união de todos, nas ilhas e na diáspora, em torno do que é essencial. Só assim poderemos resgatar a credibilidade da política e dos políticos, revitalizar a democracia, reafirmar o nosso compromisso com as liberdades fundamentais e acelerar o processo de transformação rumo à prosperidade. Cabo Verde precisa de atores políticos assertivos, generosos e comprometidos com as verdadeiras causas do país e com o devir coletivo. Cabo Verde precisa de cidadãos que, no pleno gozo dos seus direitos, participam plenamente na vida da República com espírito crítico e forte engajamento cívico. Cabo Verde precisa de uma sociedade civil autónoma e largamente empenhada nas grandes causas nacionais. Juntos podemos. É este o compromisso que devemos assumir perante as gerações presentes e vindouras. Um Cabo Verde mais unido, mais justo e mais confiante no seu destino comum. Bom, estou aberto às vossas perguntas. Veja o caso dos mandatos caducados de todos, mas todos os órgãos externos ao Parlamento. E aqui devemos acrescentar também o Tribunal de Contas, o Presidente e todos os vice-conselheiros estão com o mandato caducado e também o Procurador-Geral da República. Veja-se a falta de consenso em relação a questões essenciais da vida do país. Veja-se que, em relação a grandes questões nacionais e internacionais, não há um diálogo produtivo entre os órgãos de soberania, entre a situação e a oposição. Veja-se que, em todas as sessões parlamentares, os deputados têm reclamado do não fornecimento de informações por parte do governo. Algumas dessas informações foram solicitadas por meio da resolução do Parlamento. Veja-se a crispação existente entre o poder central e o poder local. A falta de diálogo, uma discussão muitas vezes agressiva de questões que poderiam ser resolvidas num diálogo produtivo entre as diferentes autoridades ou os diferentes níveis de poder. Então é importante considerar esses sinais, porque acabam por silenciosamente corroer as instituições e corroer os alicerces da democracia. O Sr. Presidente tem apelado a miúdo, portanto, ao diálogo e ao consenso. No entanto, não é isso que se verifica. Acha que os seus apelos não estão a chegar aos... E, portanto, a quem está a dirigir-se? Veja que são apelos do Presidente da República e também de significativos segmentos da sociedade civil cabo-verdiana. Mas, em vários momentos, os próprios partidos políticos, o governo, os cidadãos, tem-se referido aos apelos do Presidente da República. Mas o Presidente da República não
modera o debate apenas na comunicação social. Há muitas das questões que o Presidente da República trata diretamente com as instituições, com o governo, com o Parlamento, com as câmaras municipais, para poder obter resultados. O meu objetivo é que haja soluções para responder às exigências e às demandas das pessoas. Então, muitas vezes as pessoas dizem que há um silêncio do presidente, mas é um silêncio orientado para a busca de soluções fora dos holofotes, para que possamos encontrar entendimentos e consensos que levem à resolução dos problemas das pessoas. Cabo Verde já viveu momentos de tensão política, como se está a viver neste momento? Em vários momentos, sim, mas sempre encontramos formas de dialogar, de discutir e de encontrar as melhores soluções. Houve vários momentos tensos, mas no quadro das nossas instituições nós temos sabido dialogar. É esse o apelo que eu faço. É preciso reaprendermos a discordar, a discutir e a encontrar conjuntamente soluções. Veja que eu, em vários momentos, enquanto primeiro-ministro, discuti, por exemplo, a resolução de questões candentes do país com líderes da oposição, designadamente o Dr. Carlos Veiga, para viabilizar, por exemplo, a constituição do Supremo Tribunal de Justiça, que na altura também acumulava as funções de Tribunal Constitucional, e conseguimos. Por exemplo, a questão da revisão da Constituição de 2010. Foi um consenso depois de aturadas discussões entre o então líder do Movimento para a Democracia, Dr. Carlos Veiga, e eu mesmo, enquanto líder da maioria na altura. Há possibilidades sempre de consensos, de entendimentos sobre as questões essenciais do país. E isto é importante porque vejam os relatórios mais recentes do Banco Mundial. Na semana passada, o relatório do BAD, a dizer é preciso acelerar as reformas. É preciso garantir que as mudanças sejam feitas. Há sinais de esgotamento dos modelos de desenvolvimento. É preciso encontrar novos paradigmas e acelerar o passo. E eu tenho dito que precisamos andar mais depressa desde o primeiro dia do meu mandato. E há uma convergência. Então, os políticos devem prestar atenção a esses aspectos essenciais. Bom, Sr. Presidente, nos últimos dias nós temos acompanhado no espaço público mediático, também nas redes sociais, há quase que o país se prepara para um confronto entre a democracia e a autocracia. Nos últimos dias também nós tivemos aqui no Palácio da Presidência declarações que os jornalistas puderam acompanhar. Há uma preocupação com um crescendo discurso de ódio, com a picardia. Na sua opinião e daquilo que ouviu, é isso que os cabo-verdianos vão ter no próximo ciclo eleitoral, esse confronto entre a democracia e a autocracia, ou é uma cortina de fumo, como alguém já disse, para esconder algum falhanço da governação? Bom, há uma discussão tensa entre os diferentes atores, políticos. Transversalmente encontramos discursos mais extremistas, mas eu não devo caracterizar esse debate como um debate entre a democracia e a autocracia. É um debate muitas vezes com fundas razões ideológicas,
sobre diferentes opções de governação. Isso é salutar em democracia, que todos possam apresentar as suas propostas, possam apresentar as suas ideias. Há claques, não é, dos diferentes grupos políticos que acabam por extremar muitas vezes esse debate. O importante neste momento é o apelo para que não sejam debatidos casos, mas ideias. Não sejam debatidas pessoas, mas propostas alternativas de governação. O que precisamos globalmente é elevar o nível do debate político em Cabo Verde. Um debate com fundamentos, com base em ideias e propostas de governação do país orientadas para a solução dos problemas de Cabo Verde. Sr. Presidente, auscultou os partidos com assento parlamentar, entidades religiosas, outras figuras importantes do Estado, ainda não conseguiu agendar um encontro com o MPD. O que se passa? Bom, nós solicitamos desde o primeiro momento que também tivéssemos um encontro com o Movimento para a Democracia. Já conseguimos o encontro com o PAICV e com a UCID. O MPD tem se referido a questões de agenda e estão a aguardar uma melhor oportunidade para se encontrar com o Presidente da República, e nós estaremos aqui sempre abertos e disponíveis para receber a todos. Aliás, os encontros vão continuar nos próximos dias. Talvez uma última questão da minha parte. O Sr. Presidente ainda acredita que é possível que os órgãos externos ao Parlamento sejam eleitos antes das eleições legislativas e presidenciais que se avizinham? Esse é o meu apelo, que consigamos os entendimentos necessários e também para que não haja, da parte do governo, a omissão em relação à apresentação de propostas para a nomeação dos órgãos cuja nomeação depende da proposta do governo e da aceitação do Presidente da República. Bom, Sr. Presidente da República, no plano internacional está a decorrer a 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Cabo Verde vai-se fazer representar pelo Primeiro-Ministro. O que é que espera já agora? Que preocupações é que Cabo Verde deverá fazer chegar a esse fórum? E perguntava-lhe também se está, de uma vez por todas, esclarecida a posição de Cabo Verde em relação ao Estado da Palestina. Bom, em primeiro lugar, Cabo Verde sempre, nas Nações Unidas, defende o multilateralismo e o respeito pela Carta das Nações Unidas, o respeito pela soberania dos Estados e o respeito pela integridade territorial. Para um pequeno Estado insular como Cabo Verde, pela sua vulnerabilidade e sensibilidade a tudo o que acontece no mundo, deve trabalhar no sentido do reforço do multilateralismo, que está claramente em crise, do respeito pelo direito internacional, desde logo de respeito pela Carta das Nações Unidas e pelas resoluções das Nações Unidas. Essa é uma garantia dos pequenos Estados como Cabo Verde. E é nessa linha que devemos continuar a trabalhar, fazendo um esforço para cumprir, no horizonte de 2030, os desafios que têm a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Relativamente ao Estado da Palestina, devo saudar a decisão dos diferentes Estados europeus, mais a Austrália, Canadá e Nova Zelândia, que ontem e antes de ontem declararam o seu reconhecimento ao Estado da Palestina. É uma via para a resolução definitiva desse conflito e é também o respeito por todas as decisões que as Nações Unidas têm tomado desde a década de 40 do século passado. A existência de 2 Estados que devem conviver pacificamente naquela região, e é nessa linha que devemos trabalhar, afastando os extremismos de todos os lados. Quanto à posição de Cabo Verde, desde 1988, reconheceu o Estado da Palestina. E, portanto, nós estamos do lado dos países que já reconheceram o Estado da Palestina e queremos trabalhar para afastar os extremismos, promover o diálogo, fazer tudo para que haja negociações, solução negociada dos conflitos, para poder haver paz, para poder haver direito e respeito aos direitos, às liberdades do povo palestiniano e assim poder haver desenvolvimento. Normalmente, a quando da realização das Assembleias Gerais das Nações Unidas, o país tem sido representado o mais alto nível, ou seja, na pessoa do Presidente da República. E desta vez que se comemoram os 80 anos de criação das Nações Unidas, Cabo Verde é representado na pessoa do Primeiro-Ministro. Não, aqui há um dado e há uma decisão desde há muito em como na Assembleia Geral das Nações Unidas o país será representado alternadamente pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro. Portanto, um ano vai o Presidente da República e no outro ano seguinte vai o Primeiro-Ministro. Estive na Assembleia Geral, na Cimeira do Futuro, no ano passado, e este ano foi o Primeiro-Ministro. Portanto, não há nenhuma crise e nenhum problema, nenhum conflito relativamente a esta matéria. E antes da deslocação, o Sr. Primeiro-Ministro consensualizou alguma posição consigo? Haverá sempre concertação entre o governo e o Presidente da República, particularmente na área das relações externas. Mas na altura, quando Cabo Verde se absteve naquela resolução da ONU, em que houve uma concertação consigo? Acho que não. Não, na altura eu expressei publicamente a posição em como não tinha havido qualquer articulação entre o governo e o Presidente da República e fui frontalmente contra o facto de se ter abstido numa questão crucial que tinha a ver com razões humanitárias na faixa de Gaza. Obrigado.